Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer um assunto para vocês que é na verdade uma continuação do meu último vídeo, que foi sobre o uso do celular, uso de telas. E por que esse tema junto com o uso de telas? Eu percebo que muitas vezes nós tentamos descansar usando o celular. Então, às vezes você chega em casa do trabalho, o que você faz? Senta no sofá e fala, não, agora é meu momento de descanso. Pega o celular e começa a usar aquilo ali, como se isso fosse um descanso. Só que, na verdade, você continua hiperestimulando o seu cérebro, não descansa nada, dorme mais cansado e acorda cansado também. Então, hoje eu resolvi trazer esse vídeo com alguns insights que eu aprendi em uma aula de um curso que eu estou fazendo, que é o curso Entre Esposas, da Laís Pinheiros. Quem quiser conhecer, o Instagram se chama Entre Esposas. E lá ela tem uma aula específica sobre como devemos aprender a descansar. E esse curso me abriu a mente, assim, porque essa nossa geração, ela tem muito essa questão, essa noção do descanso como uma recompensa do trabalho. Então, você pode descansar, deve descansar depois de uma rotina exaustiva do trabalho, porque você precisa recarregar sua energia para continuar trabalhando. E sim, nós precisamos descansar para isso, para continuar trabalhando, para entregar melhor os nossos resultados e tudo. Mas esse não é o foco principal do descanso. É muito importante a gente lembrar que Deus criou o descanso e Ele também descansou no sétimo dia. Então, se Deus descansou, imagina nós, meros mortais, se não devemos também apreciar o descanso. O que eu quero trazer para vocês é que o descanso, ele não é um prêmio, uma recompensa depois de um dia, uma semana, um mês de muito trabalho. Na verdade, o descanso, ele é uma necessidade. É praticamente uma necessidade fisiológica, assim como você tem necessidade de beber água, ir no banheiro e tudo mais. Então, esse negócio de que nós só descansamos porque já estamos muito cansados do trabalho, eu concordo que nós temos que recarregar as nossas energias, mas o descanso é muito além disso, sabe? Nem preciso dizer para vocês o peso que é a falta de descanso, né? É só olhar para a nossa geração, a quantidade de pessoas com burnout, depressão, ansiedade, muita gente afastada do trabalho, mães extremamente sobrecarregadas. Então, assim, eu posso dizer que a maioria, não posso dizer todos, mas a maioria dessa nossa geração perdeu um pouco essa noção da necessidade do descanso, de que tá tudo bem, que descansar não é uma fraqueza, é uma necessidade humana do teu corpo. Muitas vezes a gente faz isso com as crianças. Quando a criança tá irritada, mal-humorada e já tá ali um pouco fora da rotina, do sono noturno ou da soneca, o que a gente fala pra todo mundo? Ah, ela tá fazendo isso porque ela tá com sono, vamos colocar ela pra dormir que ela vai descansar. Só que quando a gente é adulto, não tem ninguém pra bater na nossa bunda e falar assim, você precisa descansar, né? Você precisa dormir, você precisa de uma boa noite de sono. Isso eu digo para as mães, né, que muitas vezes passam um longo período acordando na madrugada, sem tantas noites bem dormidas. O sono com certeza é uma forma primordial do descanso. Se você não está dormindo bem, quem sofre de insônia pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Não é fácil ficar sem dormir. Eu falo isso porque eu acordo ainda de madrugada com meu filho, porém eu consigo descansar no restante do meu dia. Sei que tem muitas mães que não conseguem, então acabam sim ficando sobrecarregadas. O impacto dessa falta de descanso na nossa vida, além dessas patologias que eu falei no começo aqui, pode nos causar muito mal-estar, muito mau humor, muita irritação, muito estresse, uma falta de sensibilidade com o resto do mundo, porque parece que você está sofrendo uma coisa que ninguém está vendo, sabe? Porque você está, na verdade, cansada. E hoje em dia, o trabalho está tão ligado a essa ferramenta que é o nosso celular, então se você trabalha com vendas, se você é empreendedor, ou se você, enfim, é um CLT, qualquer que seja, até mesmo as mães que não trabalham fora de casa, eu sei que tem muitas que trabalham, mas até mesmo as mães que ficam em casa com seus filhos, a gente está tão hiperestimulado com o celular o tempo todo que a gente não consegue realmente tentar se desligar disso, do trabalho ou do celular, de uma forma geral, para conseguir descansar, para conseguir desocupar um pouco a cabeça, viver um pouco no vazio, às vezes em algum momento de silêncio do teu dia, porque não tem. Você simplesmente ocupa todo o silêncio, todo, às vezes, um momento depois que teu filho dorme, ou depois que você chega em casa cansado do trabalho, usando o celular. Por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu tive essa ideia em seguida daquele vídeo que
eu falei para vocês sobre o uso do celular. Uma coisa que é muito importante nessa questão do descanso é você aprender a se conhecer. E, complementando o vídeo novamente, quanto menos você fica nas telas, mais tempo você vai arranjando no seu dia para se conhecer um pouco mais, para ouvir os seus pensamentos, para entender os seus limites, até onde você pode ir. A gente, como adulto, como eu falei para vocês, não tem a nossa mãe para falar que está na hora de dormir, está na hora de descansar. A gente precisa conhecer até onde podemos ir para entregar até o nosso limite e falar assim, não, agora, peraí, eu não vou, por exemplo, sair no final de semana, que tem uma festa que me convidaram para ir, porque eu preciso descansar. Eu tive uma semana cansativa, eu estou precisando descansar a minha cabeça, a minha mente, o meu corpo, né? O cansaço ele tem tanto mental quanto físico. Então a gente precisa se conhecer, entender os nossos limites para saber dizer não para determinadas situações. Vi uma frase uma vez no Instagram que eu nunca mais esqueci. Um post dizia assim: o mundo não vai parar se você parar. Mas se você não parar, o seu mundo vai parar. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas se você não parar para descansar, para reorganizar, para ter um momento para você, e eu não estou falando que você precisa de 15 dias durante o seu mês para isso. A próxima dica que eu vou dar para vocês é um pouco sobre como descansar. Mas eu estou dizendo que se você não parar um pouco, o seu mundo vai parar, porque você não vai conseguir cumprir os seus deveres com seus filhos, com seus familiares, com seu trabalho, com toda a entrega que você precisa fazer na sua vida, porque a sua cabeça vai dar chute, não vai dar jeito. Não é à toa que a gente está vendo isso acontecer todos os dias com algum amigo, com algum familiar, com alguém próximo da gente. Tá todo mundo entrando assim, em parafuso. Isso eu sei que tem muitos tentáculos, sabe? Não estou dizendo que é só porque as pessoas não descansam, mas essa falta de descanso, essa falta de parar um pouco, se ouvir, ter paciência, o autoconhecimento faz muita diferença no dia de todo mundo. E esse é um próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês do como descansar. Vai fazer sentido daqui a pouco. Eu gostaria de falar primeiro que eu aprendi na aula, como eu falei para vocês, da professora Laís, que descansar não é não fazer nada. Olha que coisa importante. Descansar não é não fazer nada. Porque às vezes a gente tem essa impressão. Eu sei que às vezes o nosso corpo ele precisa do descanso, do sono. Isso é muito válido, extremamente importante. Mas às vezes a gente tem a sensação, eu vou descansar, vou sentar aqui no sofá, não vou fazer nada durante meia hora. Eu não consigo. Aí o que você faz? Pega o celular. Mas na verdade o descansar é fazer uma outra atividade que te exija menos capacidade intelectual e às vezes até capacidade física, que você não precise, que não exija tanto do seu corpo nem da sua mente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando nós costumamos tirar férias, a gente acha que esse sair da rotina é descanso. Bom, eu vou dizer isso especificadamente para quem tem família, já tem filhos, né? Na verdade, não é quem tem família, para quem já tem filhos. Vocês sabem que uma viagem com filhos, com 2, com 3 filhos, não é um descanso. Pelo contrário, por sair da rotina, a gente volta mais cansada. Todas as vezes que eu viajo, eu volto falando pro meu marido, eu preciso de férias dessa viagem, porque eu saí tanto da rotina que eu voltei mais cansada do que eu fui. Então, a gente precisa aprender que o sair da rotina não necessariamente é descanso, muito pelo contrário. O seu descanso ele tem que estar dentro da sua rotina, dentro do que você faz todos os dias. E aí eu queria deixar algumas dicas para vocês aqui de como vocês podem descansar realmente, efetivamente e sentindo essa melhora no seu corpo, no seu sistema hormonal, porque toda essa questão do descanso, de você desacelerar a sua mente, ela faz toda a diferença também nos nossos hormônios. Uma das coisas, já falando dessa questão hormonal, é muito importante que vocês façam um check-up para verificar as vitaminas de vocês. Gente, isso queria muito que todas as pessoas tivessem acesso, e se você puder aí, se você tiver um convênio, possibilidade de pagar, enfim, fazer um check-up para saber como estão as suas vitaminas. Hoje em dia, a gente não consome a vitamina D que precisa, a gente não consome quase nenhuma vitamina que precisa na alimentação, tá todo mundo correndo, muita gente pratica atividade física, muita gente não faz. A gente precisa saber como estamos por dentro, porque às vezes esse cansaço, ele pode ser estimulado um pouco mais, assim, não o cansaço, né? O descanso, ele pode ser auxiliado com o uso de vitaminas corretas, de uma suplementação certa. Então, assim, isso faz muita diferença. Outra coisa
é planejar o seu descanso. Isso é uma coisa um pouco estranha. Da primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, mas como assim planejar descansar? A gente tem essa impressão de que não precisa descansar, sabe? Então, planejar uma coisa que eu acho que eu nem preciso. Então, muitas vezes a gente planeja toda a agenda do filho, todos os médicos, todos os compromissos da família, os compromissos do trabalho, todas as reuniões, e a gente não planeja um tempo com a gente mesmo. Então, isso faz toda a diferença, colocar na agenda. Se você não pode todos os dias, se você talvez tenha uma rotina muito corrida, não consegue tirar 15 minutos do seu dia para fazer esse momento de descanso, tenta tirar uma vez na semana, meia hora, uma horinha, e aí você pode, num domingo, sair para caminhar pela manhã, ouvindo uma música, sentir um pouco da natureza, colocar os pés no chão, né, ali na grama. Isso faz uma diferença enorme. Ter um pouco de contato com a natureza, isso é uma das coisas também que nos cansa hoje em dia, que nós perdemos esse contato com o mundo externo, né? Você tá o dia inteiro no ônibus, no metrô, no trabalho, dentro de casa, entre as paredes da sua casa. E sair um pouco disso e ter esse contato com a natureza faz toda a diferença. Outra dica é encaixar a leitura, né? Usar os livros como uma forma de descanso ao invés do celular. Seja ele no Kindle, seja ele no físico, isso não importa, desde que não seja no celular, tá? É importante que você tente ficar um pouco realmente distante dessas telas, dessas luzes azuis aí que hiperestimulam o nosso cérebro. Então, se você for fazer uma leitura, um momento ali, uma meia hora antes de dormir, tentar realmente desacelerar, colocar uma música mais lenta, mais calma, para você conseguir ir desacelerando tanto para dormir e tanto para descansar a tua mente, para conseguir se ouvir. Isso é muito importante. Outra coisa que eu posso deixar aqui para vocês é uma dica um pouco antiga, meio da nossa adolescência, que é escrever um diário. Isso é uma coisa interessantíssima que eu sei que tem aplicativos hoje no celular, mas assim, ó, diário tem que ser no papel. Vamos combinar isso, tá? Nada de diário no celular. Tem que ser no papel. A escrita é uma coisa que já desacelera a nossa mente naturalmente, né? Porque a gente é acostumado a digitar tão rápido e aí você vai escrevendo calmamente, isso vai fazendo um processo muito bom no teu cérebro, que vai se acostumando ao tempo da vida real e não ao tempo do celular. E aí escrever como foi seu dia, como estão os seus sentimentos, o que você sentiu, como você reagiu a alguma coisa que aconteceu hoje, isso também é uma forma de autoconhecimento e de descanso. Não menos importante do que isso, momentos em família. Aqui em casa nós temos o costume de tomar tanto café da manhã, que na verdade a gente só consegue no final de semana por conta da escola, trabalho do marido, ou cafés da tarde demorados. E aí nesse tempo a gente tenta não ficar com o celular na mesa, que é para não ter distrações. E é o nosso momento de descanso. É o momento que eu converso como foi o dia do meu marido, é o momento que a minha filha faz alguma arte ou a gente dá comida pro meu outro filho. É o momento que a nossa vida aqui em família ela tá acontecendo. Mas para mim é um momento de descanso, porque é um momento onde nós estamos aqui conversando devagar, sem pressa, em família, sabe? Então, às vezes um almoço de domingo, fazer uma ligação para uma pessoa querida, para um familiar querido, também pode ser um momento de descanso, de desabafo com uma amiga. Isso também é válido. Por último, uma dica não menos importante, tá? Não se esqueça e não tenha vergonha de pedir ajuda. Caso você esteja precisando de uma noite dormida, se você tiver alguém que possa ficar com teu filho e falar, por favor, eu preciso dormir essa noite, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você puder pagar uma ajuda, né? Às vezes em casa, para você conseguir descansar um pouco mais, qualquer que seja, até mesmo seu marido, tá? Ó, fica aqui com a criança, eu preciso dormir 1, 2 horinhas, eu preciso sair, eu preciso desse tempo aqui para mim de meia hora para que eu possa descansar um pouco a minha mente do que tá acontecendo, porque eu sei que a maternidade nos cansa, né? Assim como trabalho fora também cansa, cada um aí no seu cansaço, mas é muito importante que a gente não tenha medo de pedir ajuda. Eu vejo que hoje em dia a nossa geração quer fazer tudo e dar conta de tudo sozinha, só que não precisa ser assim, não precisa. Tá tudo bem pedir ajuda e se você tiver com quem, né, se você tiver quem possa te ajudar, sinta-se privilegiado e aproveite disso sim.
Com esse vídeo eu queria trazer reflexão para vocês de que o descanso importa e que muitas vezes essa nossa geração atual, ela nos faz parecer que ninguém precisa descansar, porque ninguém posta no story que tá dormindo à tarde, que tá tentando dormindo mais cedo para descansar, para isso, para aquilo. Na verdade, tá todo mundo sempre produzindo, entregando conteúdo e fazendo tudo o tempo todo. E não precisa ser assim. A gente precisa lembrar que as redes sociais são só um recorte da nossa vida e que a gente não deve viver a vida daquele jeito que está no celular. Muito pelo contrário, a gente precisa saber os nossos limites, saber os nossos momentos de pausa, encaixar essas pausas, tanto no nosso dia ou na nossa semana, quanto na nossa rotina. Porque fazendo isso, a gente consegue entregar muito mais, entregar o nosso melhor. A gente consegue servir ao próximo de uma forma inteira, de uma forma mais plena. Porque cansado e sobrecarregado, a gente não consegue entregar o nosso melhor. Porque a gente não tá melhor, entende? É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui nos comentários como é essa questão do descanso para vocês, se vocês têm esse tempo de descanso, se não tem, o que vocês acharam sobre esse assunto. Espero que essa reflexão faça muito sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!